E chegamos aqui ao oitava pergunta do povo no livro de Malaquias e as respostas de Deus, E a pergunta que o povo faz é o seguinte, que temos falado contra ti? O que é que a gente tem falado contra o Senhor? E aí Deus diz assim, não é vocês que dizem que é inútil servir ao Senhor? De que adianta guardar todos os seus preceitos? De que adianta a gente andar de luto diante do Senhor? Então os soberbos, eles cometem impiedade, prosperam e escapam do Senhor. E aí Deus responde colocando assim uma história. E olha só como é que está escrito aqui no livro de Malaquias, diz, e os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Interessante que aqueles que temem ao Senhor não ficam preocupados com o que eles vão fazer, mas existe um viver em que eles falam entre si, Deus escuta o que eles estão falando, e existe um memorial, existe algo que faz eles lembrarem desse Deus, que faz lembrar das pessoas que serviram a esse Deus. Olha, ele escreve aqui o memorial para os que se lembram do seu nome. É comum nós querermos fazer coisas para Deus e esquecermos de nos relacionar bem com as pessoas e Deus estar no meio desses relacionamentos. Quando a gente percebe que servir a Deus é inútil, não está dando resultado, precisamos fazer essa pergunta para nós. Deus está no meio das nossas relações, nós estamos incluindo Deus no meio de tudo que a gente faz. Estamos nos perguntando por que fazemos o que fazemos em nome de Deus. Será que as pessoas estão sendo beneficiadas? Há algo entre a nossa espiritualidade, nossa religiosidade, ela abraça o sobrenatural, a presença de Deus e ao mesmo tempo os relacionamentos, ou nós estamos preocupados em atividades, em coisas que nós vamos fazer e ficamos nos comparando? O fulano não faz e se dá bem, eu faço as coisas e me dou mal. Será que nós estamos assim, tratando o outro como inimigo, não tendo conversas, e a presença de Deus não se manifesta quando a gente se junta? Porque quando há esse clima de comparação, eu fiz mais, você fez menos, fulano faz, eu faço, eu não faço, deixa de fazer. Quando a nossa preocupação está no fazer e não no se relacionar e de perceber a presença de Deus, a gente fica assim amargurado e fica falando contra o Senhor. Que eu e você, a gente não seja encontrado entre aqueles que falam mal do Senhor, entre aqueles que criam abuso de fazer as coisas para Deus, quando na verdade fazem para si. Querem na verdade que Deus dê um aplauso, dê um tapinha nas costas. Deus não vai te dar aplauso nem tapinha nas costas pelas coisas que você faz. Viva a sua vida se relacionando com as pessoas, buscando a presença de Deus, e que um memorial esteja diante de você e das pessoas ao seu redor, diante de Deus, para falar daqueles que temem ao Senhor, daqueles que se relacionam com Deus. Que a nossa espiritualidade seja relacionamento com Deus e que isso melhore, faça com que o nosso relacionamento com pessoas seja melhor e que acabe toda comparação, todo revanchismo, todo sentimento de que eu fiz mais, o fulano fez menos, mas que a gente simplesmente desfrute da presença de Deus, desfrute dos relacionamentos que Deus permite nós termos e que, como promete no livro de Malaquias no final, que o Senhor nos guarde como seu tesouro particular. Que Deus nos preserve, nos guarde como um filho, como um pai que guarda o filho que o serve. E que fique clara a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E para mim a diferença é clara. O que não serve a Deus, ele faz coisas esperando troca, esperando aplauso, esperando recompensa. O que serve a Deus vive, desfruta da presença de Deus
e se relaciona por causa disso de uma forma saudável com o próximo, com os outros. E existe na memória deles histórias de pessoas que serviram, que se relacionaram com esse Deus. Que Deus te abençoe e que essa série de devocional, eu espero, tenha falado ao seu coração de uma forma profunda. Amém.